Oi pessoal, hoje nós vamos falar então sobre queda de cabelo, que é uma queixa muito comum aqui no meu consultório. Uma coisa que eu sempre converso com as pacientes, é importante a gente diferenciar a queda da quebra do cabelo, porque existem procedimentos que a gente vai fazendo, né, mechas, alisamento, excesso de escovação, que vão gerando um dano no fio do cabelo e depois o cabelo pode quebrar nesses pontos e às vezes nos confundir com queda. A queda de cabelo em si, muitas vezes merece uma atenção especial pelo dermatologista, principalmente se essa queda está mais prolongada, o que a gente chama prolongado. Está caindo o cabelo e ele não para de cair por mais do que 2, 3 meses. Por que a gente tem que avaliar? Porque às vezes essa queda pode ser secundária a um problema de tireoide, uma questão hormonal, a falta de alguma vitamina, deficiência de ferro. A gente também pode ter queda agora muito frequente, a gente tem visto em relação ao pós-Covid, que costuma ser uma queda até bastante precoce. E a gente também tem que descartar, nesses casos de queda, se não existe presença de afinamento das hastes. O que seria o afinamento das hastes? É quando a gente começa a perceber que o fio de cabelo vai ficando mais fino, menos encorpado, e com o tempo ele passa a cobrir menos o nosso couro cabeludo e a gente começa a enxergar o couro cabeludo através dos fios. Isso tem um diagnóstico, isso se chama alopecia androgenética, e quanto mais cedo a gente tratar, melhor vai ser o acompanhamento e os resultados dos tratamentos. A gente pensa que isso só acontece em homens, mas também é muito comum em mulheres. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar, a gente hoje está super na moda, essas micropigmentações de sobrancelha. E às vezes as pessoas começam a fazer a pigmentação sem avaliar o porquê que essa sobrancelha está ficando rala. Então a gente sabe que algumas doenças também podem causar isso, como o hipotireoidismo, por exemplo. E existe uma doença que ela inclusive ela causa perda permanente das sobrancelhas, que a gente chama de alopecia frontal fibrosante, que também está bem famosa agora nas mídias, que existe uma perda de sobrancelha e o cabelo também vai caminhando para trás, por isso frontal, né, ele vai caminhando para trás e a gente vai tendo um recesso maior aqui nessa região. E por que é importante a gente fazer esse diagnóstico? Porque se a gente for lá em micropigmentar, a gente pode piorar o trauma no local e fazer com que essa doença evolua mais rápido. Então sempre é importante a avaliação do dermatologista. Além disso, eu acho bacana a gente falar sobre os mitos e verdades em relação aos cabelos. É comum as pessoas pensarem que se arrancar um fiozinho de cabelo branco vai aumentar a quantidade de fios brancos. Isso é mito, gente. Por quê? Porque o branqueamento dos fios não tem interferência com a gente arrancar ou não, são outros fatores que geram o branqueamento. Além disso, também é comum as pessoas relacionarem o corte do cabelo, né, com a fase da lua e com a velocidade de crescimento. Mito também, a gente pode cortar o cabelo em qualquer época do mês, em qualquer época do ano, quando houver necessidade, as pontas estiverem duplas, em geral a cada 2, 3 meses, ou conforme o dano do fio, mas nada a ver com as fases da lua. Um assunto bem frequente agora, que ficou em voga até por causa dos programas de TV, são as toucas de cetim. Vocês também já devem ter ouvido falar sobre isso. Então, a touca é verdade? A gente sabe que as toucas de cetim ou de seda e também as fronhas de seda nos ajudam não no crescimento do fio, mas nos ajudam na melhoria do frizz, né? Por quê? Porque o cetim ou a seda são tecidos mais finos, mais lisos e com isso vai diminuir o atrito com o nosso cabelo. Portanto, a gente vai ter menos impacto no fio, menos atrito nesse fio e isso vai nos ajudar tanto no frizz quanto na quebra. E para finalizar, uma pergunta bem comum: dormir de cabelo molhado apodrece raiz? Resposta: mito. Não tem problema a gente dormir de cabelo molhado. Mas lembrando, o fato da gente dormir com o cabelo molhado, por deixar aquele local mais úmido, pode piorar algumas condições como dermatite seborreica, que é a caspa. Mas isso não vai apodrecer a raiz nem piorar a queda de cabelo. Qualquer outra dúvida, vocês podem nos chamar pelo Insta que a gente está à disposição.